Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é muito bom estar novamente com os queridos através deste vídeo e poder compartilhar com os queridos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Eu quero meditar com os irmãos hoje em Gênesis 22, onde o Senhor chama Abraão para sacrificar seu filho Isaque. Mas antes de entrarmos nessa parte da vida de Abraão, eu quero lembrar que quando Abrão, né, ele ainda se chamava Abrão, e Abraão veio depois, o Senhor olhou para a terra e não viu nada que se agradasse. Mas olhou lá para uma cidadezinha pequenininha, em Ur dos Caldeus, uma cidade terrível, completamente tomada pela idolatria, e viu o coração de Abraão um homem reto. E ele, atendendo ao chamado do Senhor, ele pegou a sua família, tudo aquilo que era dele, e partiu sem rumo. Ele partiu sem rumo porque o Senhor não disse para ele onde ele ia. Ele disse assim: sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu hei de te mostrar. Quer dizer, ele tinha que sair primeiro, para depois o Senhor mostrar aonde é que ele ia. E saiu sem ter saber de onde que era esse lugar. Mas durante a caminhada houve algumas dificuldades, algumas lutas, e muitas das vezes vieram dúvidas ao coração de Abraão. E em todas essas ocasiões o Senhor se apresentou para ele para lhe dar orientações, para acalmar o seu coração, para firmar e reafirmar a sua promessa para com ele e a sua descendência. Pois a promessa do Senhor para Abraão é que ele se tornaria pai de uma imensa nação e que seria impossível de se contar, assim como é impossível contar os grãos da areia e as estrelas do céu. O fato, irmãos, é que assim, quando o Senhor ele tem um chamado na vida de alguém, esse chamado, na imensa maioria das vezes, nós vemos isso na palavra do Senhor, era um chamado particular. Nós vemos quando Deus chamou Abraão, ele chamou Abraão para um particular. A intimidade que Deus queria ter era com Abraão, não era com Sarai. Ainda que ela fosse abençoada e agraciada com o filho da promessa, nós vemos que o Senhor mantinha um particular, era com Abraão. E quando há esse chamado para com Abraão, nós vamos verificando ao longo do tempo em que a confiança no Senhor ela foi tomando corpo, ela foi se fortalecendo. E todas as decisões que Abraão precisava tomar estava em cima da confiança de que o Senhor estava regendo a sua vida e a sua família em todo o tempo. Nós vamos ouvir naquele momento difícil e duro da vida de Abraão, em que o Senhor pediu Isaque para ele, era o seu único filho, não tinha porquê Abraão se desfazer do seu filho. Note bem que nesse texto ele não diz para Sara o que ele ia fazer. Simplesmente disse: olha, eu vou sair com o moço e daqui a pouco voltamos. Pegou alguns dos seus empregados, saiu, e quando chegou no local, ele falou assim: olha, vocês fiquem aqui e logo mais nós voltaremos. Note que a palavra nós está incluindo ele e Isaac. E no momento mais crucial, em que Abraão ergue o punhal para ali
executar Isaac, o Senhor o interrompe, dizendo para que ele não fizesse tal coisa. Então, há momentos das nossas vidas, queridos, em que o Senhor deseja ter um particular conosco. Não há companhia, não há amigos por perto, não há papai nem mamãe, não há irmãos, não há primos, não há tios, não há vizinhos, não há esposa, não há o marido. É você, é eu e o Senhor Jesus. Olhamos para mais adiante da história da Bíblia, vemos José, neto de Abraão, ao qual teve visões da parte do Senhor. Ele não entendeu o que se tratava no princípio de si, porque o sonho era de promessa e de que ele seria exaltado no futuro. Ele, e não os irmãos. Ele, e não o pai. Ele, e não os amigos ou o vizinho. E foi compartilhar. Repare uma diferença de Abraão, seu avô, e dele. Abraão não compartilhou de detalhes daquilo que Deus queria com ele naquele momento em que ele pediu Isaac como sacrifício. Imagine se ele contasse para Sara, o que Sara diria? Certamente ela não iria permitir, ele daria muitos problemas. José fez diferente. Aliás, perdão, Jacó. Jacó fez diferente. Ele foi lá e compartilhou. Então, irmãos, José, me perdoe, reiterando aqui, José compartilhou algo que não era para ele. Então, há coisas que o Senhor tem para mim, não tem para outro. O que o Senhor tem para você não é para mim e não é para mais ninguém. Então, vemos que o Senhor requer de nós um tempo a sós com Ele. Vemos também, logo mais na caminhada, os profetas. Elias. Elias sempre foi um homem só. E quando muito, teve Eliseu para andar junto. Mas os mistérios de Deus estavam só voltados para Elias, para o ministério de Elias. Eliseu estava sendo preparado para sucedê-lo. De igual forma, assim que Elias ascendeu ao céu, Eliseu prosseguiu a sua caminhada sozinho. Vamos olhando mais para adiante. Ezequiel, Jeremias. Em muitos momentos eles estiveram sozinhos. Daniel, que apesar de ter alguns amigos, no momento mais crucial da sua vida ele estava só. Adiante mais um pouquinho na história da Bíblia, nós vemos Jesus, mesmo com seus discípulos, nos momentos mais cruciais da sua vida, do seu ministério, ele estava só. Vemos os discípulos, cada um deles, nos momentos mais cruciais de suas vidas e de seus ministérios, estavam sós. Apóstolo Paulo, em boa parte do seu ministério, ele estava só. E no momento mais crucial, ele continuava só. Pedro, de igual forma. O apóstolo João estava só. João Batista, também no momento mais crucial da sua vida, estava só. Em muitos momentos, queridos, nós nos encontramos só. E o sentimento é de abandono, é de desprezo. A solidão é intensa. E o desejo de parar também. Olhamos lá também, estou me lembrando aqui de Noé.
Noé tinha um desafio muito grande para a sua época. Construir uma arca. E que coisa pior tem que é de andar sozinho. Além de ser estar sozinho, é de ser alvo de críticas. E não críticas construtivas, não. Críticas destrutivas mesmo. Aquelas que machucam, ferem o coração da gente. Muitas vezes ataca a nossa moral, a nossa integridade. Como pessoas, como servos de Deus. Com zombaria. Imagine Noé erguendo cada madeira daquela arca. Cada prego, cada betume. A zombaria. Ano após ano. Até que aquela arca estivesse pronta. Mas o mais importante de tudo, queridos, é que a obra do Senhor estava andando. Me lembrei que agora de Neemias, enquanto reerguia os muros de Jerusalém, veria lá o seu Sambalate e seus amiguinhos tentando fazê-lo parar. Mas Neemias respondeu com grande entusiasmo e sabedoria, dizendo que ele tinha uma grande obra a ser feita. Eu e você temos uma grande obra a ser feita. E nós precisamos crer de que aquele que está à frente de todas as coisas, ele é conosco. O engenheiro, o arquiteto, aquele que prepara a logística de tudo para que a obra continue em andamento. E é importante você saber, meu irmão, minha irmã, nesse momento, de que você pode e deve ser ferramenta nas mãos de Deus. Não importa a tua intelectualidade, não importa a tua escolaridade, o quanto você sabe falar bem ou escrever bem. Deus não precisa, muitas das vezes, de intelectuais. Deus não precisa de pessoas extremamente inteligentes, não. Deus precisa de homens e mulheres com corações voltados para Ele, desejosos de servi-lo com paz, com alegria, amor e retidão. Não importa se você é rico, se você tem faculdade, pós-graduação, mestrado, fala 2, 3 idiomas, não. Você pode ser a pessoa mais simples do mundo, que mal sabe escrever, mal sabe falar. Mas uma coisa eu quero te dizer, os discípulos eram pessoas simples, eram pessoas do povo. E por eles, a graça do Senhor nos alcançou. O grande amor de Deus e a maravilhosa comunhão do seu Espírito nos alcançou. Graça maravilhosa, graça que é bênção imerecida. É importante frisar que nem toda graça é de graça. E se é de graça, pode não ter graça. O que eu quero dizer com isso é que o Senhor pagou um alto preço por mim e por você. E por todas essas pessoas que andam pelo mundo e estão perdidas e precisam ser alcançadas por esse amor, por esta palavra, por esta graça maravilhosa que nós somos alcançados. Você foi chamado, escolhido para ser um representante do céu, o embaixador de Deus na terra. Deixe o Senhor te usar. Não se sinta só nem abandonado, pois o Senhor, Deus de Israel, o Deus de Abraão, Deus de Isaque, te chamou. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. E você foi escolhido para ser o bom soldado, o representante do céu aqui na terra. Amém? Não se sinta só. Jesus também se sentiu só. Lembra? Naquela noite que antecedia a sua prisão, em que ele subiu ao Monte das Oliveiras para orar com seus discípulos. E ainda do momento da noite ele levantou
e foi retornar ao encontro dos seus discípulos, e ele os encontrou dormindo. E Jesus reclamou: olha, vocês não podem orar sequer comigo 1 hora? Vocês não conseguem orar comigo 1 hora? E quantas vezes nós estamos fazendo a obra de Deus e as pessoas não conseguem ter um só momento conosco? E muitas vezes vem o pensamento: tudo está nas minhas costas, tudo está comigo. Fique tranquilo, fique em paz. Porque esse mesmo sentimento teve Elias. Depois de matar os profetas de Baal, ele se encontrou sozinho e reclamando da vida na caverna. E o Senhor veio falar: além de você, tem mais outros tantos aí, ó, em tal lugar. Então, queridos, além de mim, existem outros que estão cada um na sua trincheira, cada um na sua posição. Então, querido, não saia do seu lugar. Permaneça firme. Como diz aquele hino: um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois a Cristo defendei, marchando para o céu. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Fique firme, pois o Senhor é contigo. Então somente ouça, obedeça e faça aquilo que o Senhor te mandou fazer. Amém? Porque quando for preciso enviar socorro, Ele vai enviar. E o Senhor vai te sustentar, como sempre te sustentou até aqui. Não foi Ele que te chamou? Então, põe-te em pé e marche. Né? Lembrou de Israel, né? Na beira do Mar Vermelho, lá? E Moisés lá: Senhor, e agora? O que nós vamos fazer? E o Senhor respondeu: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então, meu irmão, minha irmã, companheiro de ministério, vamos marchar. Amém? Que o Senhor possa ter alcançado o teu coração nesse momento, que Ele te abençoe, que te fortaleça e que te dê saúde física e espiritual. Amém? Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.